Para começar, eu queria mostrar alguns slides aqui, só para a gente embasar um pouquinho a conversa. Vamos começar por um primeiro slide, que é um papiro, né? Esse é o papiro de Edwin Smith. Isso é um papiro egípcio, né? Que é datado de pelo menos 1600 a.C., mas acha-se que ele é de anterior até, 2600 a.C., tá? E esse é o primeiro tratado médico. Porque antes disso a gente não tinha muito medicina, né? Era uma coisa mais de religião, tinha um pouco de reza, umas coisas meio assim esotéricas, místicas e tal. E aqui não, aqui já começa a medicina propriamente dita, logicamente com pouca tecnologia, mas descrevia casos clínicos, como é que você resolvia um corte na cabeça, como que você faz para, enfim, uma ferida específica e tal. E aqui nesse papiro, nesse espécie de livro, né, já tinha as primeiras descrições de câncer de mama. Então ele descrevia basicamente como que você faz, sem dar nome à doença, né? Mas quando se tem uma doença na mama, como é que você faz? Dá um ponto curativo, esse tipo de coisa, tá? E nesse papiro, no final ele chegava à conclusão que não tinha muito o que fazer fora dar um pouco de melhorada no local, porque aquela doença era incurável e aquela doença, a pessoa viria a falecer dessa doença. E hoje a gente já sabe que a gente tem muitos tratamentos que curam uma boa parte dessas doenças, e mesmo as doenças que a gente não cura ainda, a gente consegue controlar por cada vez mais tempo, com qualidade de vida para essas pessoas, tá? Então, eu acho legal mostrar isso, porque às vezes a gente fica achando que o câncer é uma doença da modernidade e tal. Lógico, a gente está vendo mais casos hoje, né? Por conta de envelhecimento populacional, uma série de fatores que a gente pode discutir mais para diante. Mas não quer dizer que é uma doença que foi criada pelos hábitos modernos, né? Inclusive a gente vive muito mais do que vivia o Egito, né? Esse é basicamente o fator principal pelo qual a gente vê mais câncer hoje, né? As pessoas vivem mais, tá? Então, doença antiga, é uma doença que a gente já conhece desde que o mundo é mundo, e também não é restrita a seres humanos, né? Animais também têm câncer, inclusive tem até relatos de ossos de dinossauros, que você via lá osteosarcomas, então câncer de um dinossauro, tá? Então é uma doença da vida no planeta Terra, tá? Então, só para mostrar que no começo a gente já conhecia a doença, mas não tinha muito tratamento, e um tempo depois, nesse slide a gente está vendo aqui dois grandes médicos da Grécia Antiga. O primeiro é Hipócrates, considerado o pai da medicina, e o segundo é Galeno, que também teve uma importância grande na fisiologia, nessa coisa de teorias do corpo humano, anatomia, esse tipo de coisa, tá? Então, Hipócrates, que é o pai da medicina, que viveu aí em 460 e 370 a.C., ele foi a pessoa que descreveu o nome câncer, tá? E ele deu esse nome câncer porque ele achava que a doença parecia com caranguejo, que as patas do caranguejo eram parecidas com as patas da doença, que alcançam órgãos à distância e invadem, enfim. Então ele formulou esse nome câncer e é o caranguejo mesmo, né? E o Galeno, ele depois, viveu muitos anos depois de Hipócrates, centenas de anos depois, e ele formulou o nome oncos, que é tumor, né? Que é um volume no corpo da gente. Então, cancerologia e oncologia são basicamente a mesma coisa, e as duas coisas foram criadas na Grécia Antiga, os dois termos, né? Essa figura que tem ao lado, que é o caranguejo, com uma espécie de nós, é o famoso nó de Gordian, né? Uma metáfora da antiguidade que dizia que era um nó tão complicado, uma série de nós uns em cima dos outros, que você não conseguiria desatar, né? Um problema insolúvel. E hoje a gente já consegue desatar boa parte desses nós, porque a gente vai entendendo como a doença funciona e melhorando os nossos tratamentos à medida que a gente vai compreendendo como o câncer evolui, como o câncer aparece, tá?